Boa noite, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo, você que está aqui no templo, você que está pela internet, que Deus abençoe você. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos continuar lendo e expondo essa carta. Primeiro Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Você que está pela internet, que Deus abençoe você nessa noite, que Deus abençoe a sua casa também. Vamos ler o texto? Diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas pelas palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais, para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernimento espiritual. Quem discerne... Vamos lá de novo, perdão, gente. Versículo 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Me enrolei um pouco aqui, os irmãos me perdoem, mas nós vamos começar devagarzinho aqui, vamos chegar lá. Nós temos lido desde domingo, dia 2, a carta aos Romanos, e eu já disse aqui várias vezes que era uma carta muito plural para o povo que a recebia. O povo estava envolvido num contexto muito plural de adoração a outros deuses, de entrega da sua vida a coisas pecaminosas. É uma carta que vai falar sobre os dons espirituais. Nós falamos no capítulo 1, e eu preguei 3 ou 4 mensagens, se eu não me engano, sobre a gratidão que Paulo tinha. Depois eu preguei sobre as divisões da igreja. Eu falei semana passada de manhã sobre a igreja que prevalece, uma igreja que não tem divisão, uma igreja que prevalece no que se fala, uma igreja que prevalece no que se sonha. Depois eu falei dessa pregação do Evangelho, que é loucura para muitos, mas é poder de Deus, e o apóstolo continua trabalhando esses temas.
E ele começa no capítulo 2 aqui, falando sobre essa sabedoria. E ele diz que não veio aos irmãos de Corinto pelo discurso eloquente, mas pelo poder de Deus e essa sabedoria que vem do alto. A mensagem de hoje tem, sobretudo, 3 traços a respeito do Evangelho, 3 traços a respeito até da Trindade. Porque na primeira parte do capítulo 2, nós vemos Paulo falando sobre Jesus Cristo e a cruz de Cristo. O Evangelho não pode ser baseado a não ser na cruz de Cristo. Depois nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre o Espírito. A partir do versículo 6 até o versículo 10, esse bloco de texto, ele fala que essa sabedoria, então, que antes outrora vinha da cruz, agora ela vem através do quê? Do Espírito. E a partir do versículo 10, do 11 em diante, o apóstolo vai dizer que as coisas, e essa loucura, essa sabedoria, ela vem pré-ordenada de Deus. Então nós vemos num bloco de texto como esse do capítulo 2, a pessoa de Jesus, o Espírito, e até a pessoa de Deus Pai. E o apóstolo vai dizer sobre esse evangelho que muitas das vezes no nosso tempo, ele é submetido a penduricalhos. O evangelho que muitas das vezes, e muitos pregadores do nosso tempo, quase o vendem de púlpito. Esse evangelho que muitas das vezes é falado de forma com que agrade a pessoa com quem está ouvindo. Nosso tempo tem uma mania que o evangelho ele é centrado no próprio eu. O evangelho ele existe para me servir. Eu sou merecedor, eu mereço. A minha vitória ela tem sabor de mel. Eu sou aquele que merece honra e glória. Eu sou o ponto fraco de Deus. Isso são tudo coisas que são ditas por aí. De um evangelho onde Deus se enfraquece em direção ao homem, porque nós somos a última bolacha do pacote, onde Deus precisa nos agradar para nos atrair. E essa não parece ser uma verdade bíblica. A verdade bíblica que nós temos é que o evangelho de Jesus é o evangelho que está completamente centrado na cruz de Cristo. E a cruz é a mortalidade do eu, a cruz é o abandonar o próprio eu, a cruz, literalmente, é cada um carregar a sua o quê? A sua própria cruz. A cruz é você dizer que não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu deixo de viver aquilo que são as minhas vontades, eu deixo de viver aquilo que eu acredito como a melhor coisa da terra, mas eu vivo para a glória de Deus no sentido máximo, aonde Deus é aquele que é capaz de nos atrair, não por causa daquilo que Ele pode nos oferecer, mas Ele nos atrai por causa da pessoa em quem Ele é. Nós não somos atraídos daquilo que Deus pode nos vender. Você não está aqui hoje porque Deus prometeu alguma coisa, ou não deveria estar. Você deve estar aqui porque a pessoa de Jesus ela é atraente o suficiente para que nós possamos estar aqui. E o apóstolo está enfrentando esses problemas. Eu não sei, eu não perguntei a ninguém, geralmente eu pergunto, se essas mensagens a respeito do livro de Corinto está tendo sentido para a cabeça de vocês. Mas, em um outro momento, a gente pode fazer. Mas a minha intenção é continuar a respeito do livro, porque quando a gente olha para dentro do livro como esse, e explica e tenta conversar sobre coisas assim, nos saltam os olhos alguns comportamentos que nós mesmos fazemos muitas das vezes. E a gente vai ver isso aqui hoje. Olha lá, olha comigo aí no versículo 1, o apóstolo diz, olha, eu não fui com vocês com um discurso eloquente, eu não falei nada bonito, eu não sou o melhor pregador, e o apóstolo até em outros momentos, em suas cartas, ele diz que o pessoal está dizendo que ele não prega bem, que ele é muito brabo, escrevendo, olha, você tem muito poder na escrita, mas quando você chega aqui, você está parecendo um gatinho, Paulo. E isso significa para mim que nós temos dificuldade. Se o apóstolo Paulo não pregava bem, gente, eu não vou cismar em pregar bem não, porque é o Paulo, né? Então ele vai, eu não vim com discurso eloquente, e nem com muita sabedoria, porque ele está dentro de um ambiente de gregos, um ambiente que a sabedoria e a sofia é a coisa mais importante do universo, onde eles imaginavam e ficavam filosofando e conversando sobre a vida, e imaginavam que aquilo dali era o ponto alto
o ponto máximo da vida, e o apóstolo está dizendo, eu não vim aqui como os gregos, nem como os romanos, com discursos eloquentes do governo, mas eu vim aqui para proclamar aquilo que é o mistério de Deus, mas eu decidi nada saber entre vocês, a não ser o quê? A Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo não é um Jesus Cristo simplesmente em vida. Esse Jesus Cristo não é um Jesus Cristo que simplesmente andou aqui e fez milagre. Não é o milagreiro aqui para você que está aqui, não. É esse Jesus Cristo que esse estava, o texto diz, crucificado. Porque a crucificação, ela é o ponto máximo daquilo que nós cremos, junto com a ressurreição. Sem a cruz não existiria mais nada. O apóstolo diz que aquele que não acredita na ressurreição, ele não precisa acreditar em mais nada, porque é isso que dá força, vigor e base para aquilo que nós cremos. Se nós não cremos na crucificação e na ressurreição, nós não cremos em absolutamente mais nada. E o apóstolo está dizendo, foi com muita fraqueza, temor e tremor que eu estive entre vocês. Porque a cruz, ela tem essa dinâmica de que a cruz não nos mostra força. A cruz não nos mostra gente bonita, gente bem vestida. A cruz não mostra Jesus bem arrumado para a festa, com a barba penteada e o cabelo penteado, de terno e gravata, ou andando de carro bonito, mas a cruz mostra as mazelas de Jesus. A cruz mostra que Jesus era um homem como nós mesmos, aonde sofria, suava, sangrava, tinha o seu corpo transpassado, as suas mãos atravessadas, os seus pés feridos, de um sofrimento tremendo, a sua nudez exposta. O próprio Deus coloca a sua nudez, a sua fraqueza, à disposição dos homens, para salvar os próprios homens. Isso é confuso na cabeça daquele tempo, daquela época, e a cabeça de muita gente hoje. Mas é a cruz que nos faz continuar. E ele continua. Nós não podemos anunciar o Cristo se não for por causa da cruz. Nós não podemos anunciar o Cristo por causa da cruz. Nós somente temos o entendimento disso tudo, de que Cristo morreu por nós, por causa dessa morte violenta onde Jesus foi entregue. E aqui eu quero fazer um parêntese, já que nós estamos explicando um texto. Meus irmãos, nós temos que parar de imaginar ou de achar que Jesus foi simplesmente um homem sábio qualquer. Jesus era um gente boa que vivia naquele tempo com um monte de discípulo amigo, comendo pão, alegrando. Não. Jesus simplesmente não é um revolucionário como muitos tentam induzir. Jesus não veio para fazer revolução. Aonde a revolução era para acabar com os romanos e tomar o poder e ele se tornar um grande rei. Jesus não foi isso. Jesus foi o próprio Deus, a um plano pré-ordenado, depois nós vamos chegar lá, por Deus, que veio para morrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados. A morte de Jesus é sacrificial. Ele entrega o seu próprio corpo. É lógico que dentro de um ambiente histórico, a coisa caminhou para a crucificação, porque o governo entendia que ele era sim uma ameaça. Mas Jesus não veio para trazer uma revolução armada, como muitos daquele tempo entendiam, e muitos pregam hoje, baseado em políticas ideológicas do nosso tempo. Não foi isso que Jesus fez. Para Paulo, o evangelho é completamente cristocêntrico. Sem Cristo não tem evangelho. Sem crucificação não tem evangelho. Sem a pessoa de Jesus não tem evangelho. Os programas evangélicos que passam por aí, que tiram a centralidade de Jesus, nada mais é do que qualquer outra coisa menos o evangelho. O evangelho coach que existe por aí, nada mais é qualquer outra coisa menos evangelho. Tudo que coloca o foco no eu e tira da pessoa de Jesus e do seu sacrifício, não é evangelho. E a gente tem que entender isso. Porque de vez em quando a gente está tentando passar pano para algumas determinadas situações. A gente quer passar pano para determinado pregador, X ou Y, porque a gente gosta do carisma, a gente quer fazer alguma coisa. Não tem problema. Não. Aquilo que tira a centralidade de Jesus não pertence ao evangelho. E isso precisa estar bem claro na nossa cabeça, porque o apóstolo estava preocupado naquele tempo em falar para a igreja de Corinto, e
e a Bíblia nos mostra como ela se renova e ela é ativa, porque até hoje nós estamos vivendo essa dinâmica. Tem gente tentando transformar o Evangelho em algo que ele não é. E nós precisamos prestar atenção. O ambiente de evangelho de mercado que nós temos hoje no Brasil, onde você compra um travesseiro para você dormir melhor, porque Deus vai abençoar. Já viu isso? Onde você compra um pezinho de feijão, tem muito disso. Onde você compra uma água que você vai beber e ficar curado. Ou seja, não tem sentido. O que nós entendemos de evangelho é que Jesus é o centro do evangelho. E Jesus não é vendido por ninguém. Jesus, ele foi propriamente entregue porque ele mesmo quis. Não tem como chegar em algum lugar e comprar. E isso acontece, e muitas das vezes acontece na boca dos crentes, que os mesmos crentes que criticavam a igreja católica anos e anos atrás, vendia terreno no céu. Que dava galinha lá para você perdoar os pecados. Lembra dessa história? A tal da indulgência? Meus irmãos, isso acontece hoje velado de outra forma entre nós. Todo mundo que tenta vender o evangelho de alguma forma está tentando fazer aquilo que Jesus não fez. O apóstolo ainda disse que de graça recebeu e de graça ele entrega. Isso não significa qualquer outra coisa a não ser que Jesus Cristo veio para todos os homens de forma bem clara e absoluta, mas ele está disponível até hoje para nós através da ressurreição. A primeira parte do capítulo 2, ele fala sobre esse Jesus, aquele que foi crucificado, e essa mensagem, ela não precisa ser uma mensagem eloquente. Vamos ser bem sinceros, você quer ouvir um pregador muito monótono? Geralmente não quer não. Hã? Vocês estão olhando para mim com a cara, não quer não, né? Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia aí no livro de Coríntios, capítulo 2, nós vamos expor a palavra. Tem cara assim? Tem. Aos baldes. Tem os caras que são assim, que são geniais. Mas se você não ficar assim, eu quero muito ouvir, você dá uma pescadinha, não dá? E tem gente que é muito mirabolante também, mas não está falando nada com nada. Você já viu isso? Não sei o que, vai fazer, vai acontecer na minha vida, eu comprei uma galinha, não sei o que lá, a galinha não tem nada a ver com a mensagem, e fica aquela confusão. E eu estou falando de galinha aqui, porque eu falo de vez em quando umas coisas assim, né? Eu só espero que o que eu tenha falado tenha a ver que eu consigo fazer uma aplicação na vida da turma. Mas o que eu quero dizer é que o evangelho não tem a ver com essa mensagem que a gente coloca um tom de voz, que a gente grita, que fala alto, que a gente mantém, que a gente melhora, que a gente vai fazendo Não. O evangelho tem a ver com a pessoa de Jesus e isso basta. Eu já fui em culto que o pastor fez assim, por querer assim, gritou alguma coisa tipo, quem quer ir embora diz amém, e o pessoal, amém. Aí depois o pessoal percebeu o que ele tinha falado. Porque estava dando amém sem ver o que estava acontecendo. O evangelho não é isso. O evangelho de Jesus é um evangelho que veio através da crucificação e por causa da sua morte, que transforma a região onde Jesus está. Aquela região lá, da Ásia Menor, foi completamente abalada, porque o pessoal viu Jesus ressurreto, andando, vários dias depois ali. Esse evangelho, ele transforma a estrutura da religião judaica. Porque alguns entenderam que o Messias já tinha vindo, e era Jesus. E esses se converteram ao quê? Ao que nós chamamos de cristianismo hoje. Mas muitos ainda não acreditam, os judeus não acreditam. Mas esse evangelho não só transforma a cidade naquela época, não só transformou a história em antes e depois, e é por isso que tem antes de Cristo e depois de Cristo, mas esse evangelho ainda continua transformando os nossos corações. O evangelho de verdade, sem penduricalho, o evangelho que não é mercadológico, o evangelho que não está focado na figura do eu, esse nos faz perceber que nós somos pecadores, nós somos falhos e que sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Então, o evangelho tem um centro. É isso que o apóstolo está nos dizendo. E esse centro é a cruz de Cristo e a pessoa de Jesus. Peça a Deus para você reconhecer cada vez mais que Cristo morreu por você e que Ele tem interesse em salvar a sua vida, porque esse é o evangelho. O texto continua dizendo, a partir do versículo 4, que a minha pregação não consistia em palavras persuasivas, mas consistiam em demonstração do poder o quê?
do Espírito, para que a fé não se baseasse simplesmente na sabedoria humana. E o versículo 6 continua: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era. Lembra que ele está falando para os gregos? Olha, ele não está preocupado aqui com essa sabedoria que vocês estão dizendo que tem, não. Ele já mostrou para nós uma outra coisa. E o quê? Ao contrário, nós falamos da sabedoria que vem de Deus, algo que é mistério, estava oculto, e ele preordenou, ou seja, ele antes de tudo existir, ele já tinha planejado isso. Para quê? Antes do princípio dessa era, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era conseguiram entender. Se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido não ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Meus irmãos, a Sofia, que era a filosofia, ela pode ser muito boa, mas ela não é o Evangelho. A filosofia que eu estudei não tem a ver com o Evangelho. Os homens mais inteligentes desse mundo e daquela própria era, alguns poderiam ter sido conhecidos como os homens inteligentíssimos, e mesmo assim eles foram a favor da crucificação de Jesus. Por quê? Porque tanto um homem muito inteligente, quanto um homem muito sábio, um grande mestre do nosso tempo, e tem muitos aí que sabem de muita coisa, esses mesmos podem não reconhecer quem é Jesus de Nazaré. Você conhece um homem inteligente, uma mulher inteligente? Tem muitos. Homens que coordenam e gerenciam grandes equipes, grandes empresas, outros até são professores que sabem muito da sua determinada área, ou que dão grandes palestras e são maravilhosos falando, e a gente chega a ficar, nossa, eu lembro de um monte agora na cabeça, mas esses ainda não entenderam e conseguiram reconhecer a sabedoria que vem de Deus e é o mistério oculto de que é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu lembro de uma frase de Spurgeon, que ele diz que o cristão mais iletrado é, aos olhos de Deus, superior ao Platão. Porque o Evangelho, e talvez essa seja a das maiores belezas do Evangelho, é que o Evangelho não discrimina ninguém. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não deixa ninguém de fora. Quantos irmãos se converteram mesmo sendo analfabetos? O Evangelho não precisa de uma escola para você aprender. O Evangelho ele vem de uma sabedoria que vem de Deus e que ele vem através do Espírito, como nós lemos, que foi planejado na eternidade por Deus e penetra os nossos corações e transforma a nossa vida. É por isso que quando alguém se converte e vive uma vida muito doida, a pessoa não consegue entender. A pessoa não entendi. O cara virou um Bíblia aí do nada. O cara está andando para cima e para baixo, indo para a igreja, que até ontem ele estava querendo matar as pessoas aí, ou estava matando mesmo, né? Eu não consigo compreender. É por isso que a pessoa, como ladrão da cruz, ela não entende como é que alguém, no último momento da sua vida, fez tudo de errado a vida inteira, consegue alcançar esse Evangelho e vai para o céu com Jesus. Vocês já viram esse tipo de coisa? Eu já vi gente até dizer, eu não aceito isso. Por que eu tenho que viver certo a vida inteira, se o ladrão da cruz pode, no último momento? Mas é porque é um mistério oculto de Deus, a qual Deus diz para nós aqui, que isso já estava pré-ordenado antes do princípio das eras, para a nossa própria glória. Só que tem gente naquele tempo que foi inteligente e mesmo assim fez o quê? Crucificou Jesus. E o que eu tenho percebido é que muitos dos nossos inteligentões da nossa era, muitos dos nossos homens e mulheres que sabem muito, que são poliglotas, falam várias línguas, que governam o nosso país, que são senadores, juízes e coisas do tipo, esses ainda todos os dias penduram Jesus na cruz de novo. Lá em Mãe-Mirim, para não passar sem falar de Mãe-Mirim, né? O pessoal tem um mirante lá em Mãe-Mirim. Sabe o que é mirante? Onde você olha para a cidade inteira. E tem uma cruz lá, que não tinha nada, é na cruz. Nosso antigo prefeito, que já foi tirado, teve uma sabedoria humana inteligentíssima. Ele decidiu fazer um Jesus de 8 metros de altura e pendurar ele lá de novo.
e pregou Jesus lá de novo. Sei que virou uma confusão, porque a cidade não tem nada para fazer, né? Está todo mundo muito bem, não tem nada para resolver, aí o prefeito gastou dinheiro com isso. Pregou Jesus lá de novo. Quando pensa que não, deu um burburinho na cidade, tira Jesus lá de novo. E eu vi a foto do Jesus dentro do caminhão de lixo, sendo levado embora, porque ninguém queria o Jesus. E eu acho que pendurado de novo. Ficou no tira, põe, não sei se está lá hoje, eu acho até que está. Meus irmãos, o texto está dizendo, não isso, mas está dizendo coisa parecida. Tem gente que acredita que é muito sábio e é poderoso dessa era, e daquela era de Corinto, do primeiro século, que pendura o Senhor da glória na cruz. Ele entende sobre tudo, menos sobre o mistério de Deus. Eu já disse aqui várias vezes, e o texto bíblico nos diz isso, que ninguém conhece a Deus e que a gente não consegue alcançar os caminhos que Deus tem para nós. A gente não sabe onde o vento, faz o quê? A curva, igual eu sempre brinco aqui. O texto diz que ninguém conhece o caminho do vento. A gente não sabe aquilo que Deus planejou para a nossa vida. A gente não consegue imaginar o amanhã. A gente não consegue imaginar o que vai acontecer conosco daqui 2, 3 meses. Porque de repente Deus faz algo tão extraordinário, Deus, uma coisa tão mirabolante, que o que acontece? Nós somos inseridos dentro da vontade de Deus, do mistério de Deus, que a gente fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Porque Deus nos surpreendeu. A gente não tem sabedoria suficiente para prever o futuro. A gente não consegue acompanhar, porque Deus tem mistérios ocultos, pré-ordenados, antes da nossa era, para a nossa própria glória. Mas a gente tem que tomar o cuidado para não crucificar e pendurar o Senhor da glória de novo. Toda vez que a gente nega Jesus na nossa vida, a gente pendura Jesus de novo. Porque parece que a gente está dizendo assim, olha, o sacrifício que você fez não foi suficiente para me libertar. Eu preciso que o Senhor morra de novo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando a gente vive como um não crente, a gente está dizendo, parece para Deus, que Deus precisa morrer de novo para mim, ou para todo mundo, para que eu me converta de novo. Porque a vida que eu tenho vivido, ela não presta. E se ela não presta ou ela não é digna do Senhor, o sacrifício não valeu para mim. A Bíblia nos diz que Deus morreu para todo aquele que nele crê, para tirar o nosso pecado, mas Ele morreu para quem? Para todos. Deus enviou o seu Filho para todo aquele, para todo mundo. Mas às vezes a gente se esquece de despendura Jesus de novo. Então nós precisamos ter um pouco de cuidado, porque esse evangelho que nós conhecemos, ele não é uma ideia tardia, inventada por nós. Não foram os crentes do 3º, 4º século que inventaram esse negócio de cristianismo, de uma religião que seguia Jesus. Isso foi pré-ordenado por Deus antes da fundação do mundo para salvar a humanidade. Caminhando mais um pouco, o texto diz que nós precisamos entender que nós não podemos alcançar a graça de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Pelos próprios méritos. A graça, ela já tem um próprio nome, né, na nossa... Ela é de quê? De graça. Mas alguém pagou esse preço e foi Jesus. Mas você precisa entender que você não pode ganhar o favor de Deus. Não tem barganha com Deus. Não tem compra. Você não compra isso. Você não fala assim, Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vocês já viram isso? Senhor, se o Senhor me der isso, se bobear, você já fez isso, como eu já fiz. Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer isso, vou andar na linha. Não existe isso. Porque você merece ou não, você tendo ou não, a graça, o evangelho da graça já está disponível para nós. Vamos ser sinceros, gente, é difícil pensar que quem matou criança a sangue frio, ele é merecedor dessa graça. Agora você que às vezes não matou ninguém. Só que você não matou ninguém fisicamente, mas você já deu uma palavra para a vida de alguém que já matou a vida de alguém. Você já pensou em matar alguém? Que isso, pastor? Nem com essa para cima de mim agora, não. Tem muito disso, velho. Tem hora que a gente tem vontade de trucidar alguém. Tem não? Só eu. Os irmãos orem por mim, então, pedindo pecado, pedindo perdão, porque tem hora que a coisa é difícil. A gente é assim. A Bíblia diz que não há um justo
sequer, não há ninguém que queira buscar a Deus. Isso é porque o Evangelho de Jesus nos atraiu. A graça nos atraiu a Jesus. A pessoa de Jesus nos atrai. Não é por nossa força, é por Ele, é porque Ele já fez por nós. O texto continua dizendo que esse Evangelho é revelado pelo Espírito Santo através do quê? Da palavra de Deus. Versículo 10. Deus revelou a nós por meio do Espírito, e o Espírito sonda todas as coisas, até as coisas que são mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o próprio homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o próprio Espírito. O que isso significa para nós? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos aquilo que Deus nos tem nos dado gratuitamente. Meu irmão, preste atenção, o não crente não entende o que é ser crente. Ele não entende, porque ele não recebeu o Espírito de Deus e ele não está entendendo aquilo que o texto acabou de dizer. Ó, entendemos as coisas que Deus nos tem nos dado gratuitamente. Você não tem ninguém lá na sua família que fala assim, você não entende o que você é crente, o que você fica fazendo aí na igreja, que você fica dando dinheiro para o pastor, que não sei o quê, essas conversas meio tortas, que a pessoa não sabe de nada do que acontece aqui. Você não tem isso lá, não? Alguém, amigo, que fala assim, você é crente, você não sei o quê, não sei o que lá, um monte de coisa que não... Na vida mesmo, o pessoal não... Porque todo mundo que é não crente, às vezes tem uma ideia, no Brasil, por causa desse evangelho de mercado que eu disse, que todo pastor está andando de carro de última geração. Não tem ninguém passando necessidade, passando aperto, não tem... Todas as igrejas estão cheias do dinheiro, todas as igrejas, todo mundo não presta, e o problema do Brasil é os evangélicos. Gente, vamos ser sinceros aqui. O que essas igrejas evangélicas fazem de ação, e a igreja católica também, de ação social no Brasil, o Brasil estava arrebentado se não fossem as igrejas. Arrebentado, porque esses políticos não estão nem aí para nós. Eles estão preocupados em arrumar mais verba para eles roubar da gente. É gente que não está nem aí para nós. E aqui eu não estou personificando na vida de ninguém, não. É quase todos mesmo. Vamos botar que 95% deles são meio... Então, falar que tudo que nós fazemos como os evangélicos é ruim, tem evangélico que se diz evangélico que é ruim? Tem. Eu lembro de uma matéria muito emblemática sobre isso, que foi uma matéria da Globo, no sentido assim, bandidos evangélicos assaltam e matam. Eu fiquei pensando, gente, que loucura é essa? Será que a pessoa que escreveu, ela entende o mínimo do que ela está dizendo? Bandidos evangélicos. Tem como ser bandido evangélico? Só na cabeça de quem escreveu aquela matéria. Aí, de acordo com o jornalista, é porque tem um morro aqui no Rio de Janeiro que chama o Complexo de Israel. E tem o Moisés, o Arão e todo mundo. Mas isso é coisa da cabeça do bandido. Ué, ele acha que é, mas isso não é o evangelho, não. Avisa lá para o pessoal da Rede Globo. Não é não. Não tem bandido evangélico não, meu filho. O evangélico de verdade, ele segue ao evangelho, e o evangelho é de Jesus, e quem segue a Jesus, ele se converte do mau caminho e vive uma pessoa nova. Nova criatura é aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem bandido evangélico. Não existe. Pode ter alguém se dizendo evangélico que é bandido. Alguém que foi transformado pelo evangelho de Jesus e é bandido, não tem como. Porque todo mundo que encontra Jesus muda de vida. É isso que a Bíblia diz. Aquele que estava cego encontrou Jesus, Deus falou lá, você está vendo, meu filho, vai embora. O morto estava morto, Jesus foi lá, Lázaro, sai daí, meu filho. Aquele que era paraplégico começa a andar do nada, e o pessoal fala assim, gente, o que está acontecendo? O Zaqueu era um bandido daquele tempo, pegava, fazia o quê? Já que eu desse pressa quando da casa, no final da história eu vou devolver para todo mundo mais vezes do que eu peguei. Então esse negócio não existe. Nós precisamos entender, gente, ou nós somos crentes ou não somos, por isso que a Bíblia dá vários sinais. Ou você é frio ou quente. Morno não presta. Morno não presta. Não tem como. Uma vidinha lá, uma vidinha aqui. Uma coisa lá, uma coisa aqui. Não dá. Isso não é o evangelho. Pode ser qualquer outra coisa, menos o evangelho.
O apóstolo diz para nós que isso é revelado pelo Espírito. E o Espírito tem papel fundamental no conhecimento de Deus para nós. E aí, você pode ver a revelação de Deus de várias formas, porque Deus que decidiu se revelar por nós. Não foi você que andou pesquisando muito e descobriu que existe Deus, foi? Não. A criatura revela a glória de Deus. Isso é o que nós chamamos na teologia de revelação natural. Mas a teologia também diz que existe uma revelação que é escrita, que é aquilo que está aqui, ó. Por que nós evangélicos e protestantes, você sabe disso? Por que a gente não lê aqueles livros que estão na Bíblia Católica? Você sabe disso? Por quê? Porque nem o pessoal do primeiro século considerava aqueles livros inspirados por Deus. Os livros que nós temos aqui, basicamente, são livros que norteavam a comunidade do primeiro século. Ou seja, a comunidade mais próxima de Jesus, ela liam esses livros e esses relatos aqui que nós temos, esse conjunto que nós temos aqui, como palavra inspirada de Deus e palavra que regia aquele tempo. Depois, quando deu um intervalo de tempo, chegou no segundo século, começou a aparecer um monte de loucura. Um monte de coisa que não tinha a ver com esse evangelho, um monte de coisa que não tinha a ver. Tem um evangelho até que conta, esse evangelho que nós chamamos de apócrifo, que Jesus está brincando no templo no sábado. E ele está brincando com uns gravetinhos, uns pauzinhos. E aí o pessoal fala, olha, Jesus está trabalhando no sábado. Ele é criança, chama o pai dele, ele está trabalhando no sábado. Aí ele bate palma, os passarinhos viram passarinho, a madeira vira passarinho e sai voando. Vocês já ouviram isso? Isso é coisa depois. Isso é coisa depois, o pessoal foi botando. Por isso tem evangelho de Paulo, evangelho de Judas, evangelho de Tadeu, evangelho de não sei quem, evangelho de Tomé, evangelho de Enoque. Uma coisa que foi surgindo o quê? Gente, imagina o tanto escrito sobre isso, as coisas todas que nós lemos aqui, que foi surgindo naquele tempo. Mas Deus revelou isso aqui. Deus regiu a própria igreja naquele tempo com isso aqui. Por isso que a carta de Coríntios, 1 Coríntios, é o quê? A primeira carta enviada para a comunidade de Corinto. Existia um povo que estava lá em Corinto. A segunda carta, o apóstolo diz até que uma carta se perdeu. Ele fala, já falei com vocês outras vezes. Aonde? Outras vezes aonde, Paulo? Nós só vimos duas. Porque teve uma outra carta, comunicação. Mas Deus quis preservar isso aqui para nós. Porque isso é o evangelho de Jesus. Eu não posso pregar o evangelho simplesmente confiado no conhecimento humano. Não existe. Você pode falar muito bem, você pode saber tudo que eu estou dizendo melhor do que eu, mas se não for a vontade de Deus, o poder de Deus e o evangelho de Jesus, não muda o coração de ninguém. É por isso que a gente, simples como eu, prega o evangelho, como você, prega o evangelho e de repente as pessoas se convertem. Sabe por quê? Porque no dia mais simples, no dia mais tranquilo, no dia mais inimaginável, Deus pode fazer nova todas as coisas. Quem estava aqui segunda-feira? Você veio para o culto pensando que ia acontecer o que aconteceu? Seja sincero, pensou? Quem não veio aqui não sabe nem o que eu estou falando. Coisa de doido. O que é isso, pastor? Teve coisa de... não sei explicar. Deus estava aqui, Deus quis fazer um negócio aqui, um rebuliço. De repente, o que aconteceu? Um monte de gente se converteu de uma vezada só. O mês prega bem? Prega bem. Mas não era uma coisa assim... Olha, nós nunca ouvimos uma mensagem agora. Não. O louvor cantou bem, mas era uma coisa também... Não. Nós fizemos o que de diferente no culto? Nada. Oramos, cantamos, vamos louvar a Deus, ler a palavra, mensagem 3 pontos. Pastor, tem alguém que quer aceitar Jesus? Aí 7 pessoas levantam a mão. Significa que Deus faz aquilo que Ele quer, com quem Ele quiser, aonde Ele quiser. Você não precisa imaginar que você precisa ter um conhecimento humano, que é pelo conhecimento que você faz. Não. É pela vontade de Deus, poder de Deus, Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Por isso que todo culto é motivo da gente se alegrar, porque Deus pode fazer nova todas as coisas, e Deus pode fazer fora do culto também. Porque Deus faz fora do culto também, ué. O culto é um momento de louvor e adoração, mas Deus faz aonde Ele quiser. Eu quero caminhar para o final aqui, teria até mais coisas para explicar, mas
Nosso tempo já está um pouco avançado, mas eu quero terminar lembrando você que o homem natural, um homem que vive dos seus conceitos, um homem que vive da sua sofia, da sua intrepidez, do seu conhecimento, da sua inteligência, ele não pode aceitar as coisas de Deus. A sua mente não alcança. E uma das coisas do nosso tempo é imaginar que só aqueles que têm muito conhecimento, só aqueles que o mundo para de olhar para cima em determinado momento e de botar as coisas em Deus, ser governado por Deus, começa a ser governado pela mente humana. E às vezes a gente ainda vive debaixo desse dilema, porque a gente acha que se eu não entendi perfeitamente, se eu não compreendi, se eu não souber de tudo, isso não é de Deus. Não é à toa que tem tantos corações duros, porque a estrela tal no lugar tal, está no afastado no lugar tal, e a ciência já descobriu isso. Mas quem disse que Deus não pode fazer algo científico? Porque isso que nós vemos como mundo, como natureza, para funcionar desse jeito, eu não imagino outra coisa a não ser uma coisa maior, criando, governando e guiando tudo isso. Não tem como. Eu já disse aqui várias vezes, me espanta saber que tem baleia no fundo do mar agora fazendo barulho. Me espanta. Porque é tão longe da nossa realidade. O fundo do mar, o profundo do oceano. Quantos peixes existem? Algas, flores, temperatura, gostos, cheiros, estrelas, tamanhos, os planetas, o Sol, a Lua. Quantas pessoas diferentes existem na Terra? Poxa, não tem ninguém igual a você. Loucura isso. Tem ninguém. Tem uns que é parecido, mas igualzinho só se for gêmeo. Tem os gêmeos também. Um bebê se formar dentro da barriga de uma mulher é uma coisa completamente absurda. E ainda tem mais absurdo ainda, que muitas ainda, pela medicina, não podem ter filho, de repente não tem um monte. O médico fala assim, eu já entreguei porque eu não sei. Gente que está sofrendo de uma doença e vai morrer de tal, a pessoa não morre, levanta dali e sai andando no outro dia. Coisas absurdas na nossa cabeça acontecem que a mente não alcança. Nós precisamos relaxar o nosso coração, crer no impossível de Deus, crer no milagre. O evangelho que só pensa na razão, na minha cabeça não é um evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e fé é perceber e ver aquilo que a gente ainda não viu com os nossos próprios olhos. Eu tenho fé que Deus vai fazer um monte de coisa, mas eu não vi, ninguém me contou, mas eu creio pela fé, Deus vai fazer, Ele vai acontecer, isso vai acontecer. Quem te contou, pastor? Você viu aonde? Não, Deus me mostrou, Deus me deu o sinal, e eu creio nesse Deus que faz nova todas as coisas, e esse Deus que de forma particular mostra as coisas para a gente. Tem coisa que você fala para mim que Deus te mostrou que eu fico pensando, isso é absurdo. Isso é um absurdo completo. Mas quando eu olho para a minha vida, eu percebo que não existe absurdo para Deus. Porque esse evangelho me atraiu lá da cidade de Manhumirim. Gente, quando eu entro no YouTube, quando eu chego em casa às vezes, e vejo eu pregando, eu tenho uma vontade de sumir. Você nem imagina. Porque eu penso assim, eu falo tão embolado, eu falo tão mal, e mesmo assim vocês estão me aturando aqui. Isso não pode ser outra coisa a não ser milagre de Deus, não. Eu não tenho capacidade para fazer um monte de coisa. Eu falei com a minha mãe hoje, de manhã. Falei, mãe, ela está indo para onde? Eu falei, estou indo para a igreja. Aí eu fiquei pensando, como é que pode eu ter saído da onde eu saí, tal, plá, plá, plá. Só eu sei. E vocês estão me aturando aqui. E louvado seja Deus por isso. Mas na sua vida também é desse jeito. Na sua vida é desse jeito. Deus faz um negócio que a gente não entende. Como é que você tem sua família desse jeito aí, você fazendo esse monte de baianada que você faz? Você tem a sua casa, você tem seu carro, você consegue comer. Você que nem gosta muito de trabalho, Deus está te sustentando esse tempão todo. Como é que pode um trem desse? Isso é milagre de Deus. Não tem outra coisa para nós, não.
Nós precisamos entender, gente, que Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Eu tenho recebido todos os dias mensagem dos nossos jovens com um texto e uma oração. Pastor, estou orando por você. 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 E manda a oração. Fico pensando, eu não mereço não. Não mereço, porque só eu sei que eu penso. Se os irmãos soubessem tudo que eu já pensei na vida, falei, fiz, ninguém me ouvia. E é assim que todo mundo, sabe por quê? Porque nós não merecemos a graça de Deus, e a graça é manifestada todos os dias da nossa vida. Isso não é coisa minha, é eu, você e todo mundo. Deus faz. Por quê? Não sei, porque Ele quer, porque Ele nos ama, porque Ele quer usar a nossa vida, Ele nos abençoa, Ele cuida da gente, Ele abraça a gente de forma diferente. Então, meu irmão, dá um glória a Deus, um aleluia, porque Deus tem cuidado de você, Deus vai cuidar da sua família, vai continuar cuidando para sempre. Por quê, pastor? Porque o Evangelho de Jesus, ele não fala sobre nós, ele fala sobre o Cristo, e o Cristo, ele é diferente de nós, porque ele decidiu se entregar, ele ama, ele serviu, ele fez tudo aquilo que nós precisamos fazer, só que de maneira perfeita e imaculada. Então sai daqui hoje, meu irmão, sabendo que nós precisamos fazer aquilo que o último versículo diz para nós. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela não odeia. A mente de Cristo, ela não olha para as coisas sabendo que vai ganhar outras. A mente de Cristo não tem politicazinha. A mente de Cristo não tem divisão. A mente de Cristo não tem humilhação com o outro. A mente de Cristo não olha para a pessoa, essa aqui é gente boa, essa é ruim, essa pode me oferecer algo, essa não. A mente de Cristo não tem nada disso. A mente de Cristo olha para todo mundo como ovelha, todo mundo como alguém amado por Deus, como filho de Deus, e todos nós estamos envolvidos nisso. Pré-ordenou antes da criação do mundo que esse Senhor da glória viria e morreria por nós. Que Deus abençoe seu coração nessa noite. Você que está na internet, que Deus te abençoe. Domingo, nós vamos continuar expondo o livro de Coríntios. Se você estiver achando muito chato, você me perdoa, tá? Mas Deus fala assim mesmo, amém? Se você não estiver achando, venha bem animado. Nós vamos estar aqui pregando de manhã, alegrando. Vamos ter um culto bem animado aqui, tanto pela manhã quanto pela noite. Hoje é quinta, sábado, nós vamos ter a nossa reunião do conselho. Se você quiser vir, 3 horas da tarde. Vamos ter o treinamento, estacionamento, recepção e outras áreas da igreja. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Tenho certeza que Deus tem falado ao nosso coração. Queria orar com você antes dos meninos cantarem. Fique de pé, vamos ficar de pé. Senhor, nós não somos merecedores, Senhor, desse evangelho que nos constrange. Eu não mereço tudo aquilo que eu tenho e tenho recebido da tua igreja, com demonstração de carinho, de misericórdia, de afeto, e eu tenho certeza que isso é por causa do teu evangelho. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos dê um sentimento de que nós precisamos do Senhor, ter a tua mente, precisamos do teu amor, precisamos da tua misericórdia. Pai, quebra o nosso coração dessa coisa que nós precisamos achar que nós somos o dono da razão o tempo todo. Não é por causa de sabedoria humana, de poder, daquilo que eu creio, mas é o poder do Senhor através do teu Espírito que comove os corações dos homens. Muito obrigado por tudo, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.